paz, eu sou a Carol do Café com Clássicos e hoje nós vamos conversar com o meu primeiro clássico do horror gótico, que é O Médico e o Monstro. Gente, que livro! Eu não ia dizer livro lindo, mas gente, esse livro é tão bem escrito, tão bem amarrado, e todas as adaptações que eu já assisti que trazem o Médico e o Monstro nesses filmes, gente, é infinitamente melhor. Leiam, é um livro tão curto, mas enfim, vamos lá, vamos do começo. Vamos começar bem do comecinho, que eu acho que até mesmo quem nunca leu esse livro, como eu, já tem uma breve noção do que se trata O Médico e o Monstro. Dito isto, eu não vou me segurar em nada com relação a spoilers, tá? Fiquem avisados caso você não saiba nada sobre este livro. Eu vou começar na íntegra. Joia? Do que se trata então este livro? Fala sobre, principalmente, isso de forma expressa, principalmente ao final do livro, sobre a dualidade humana, a luta interna que acontece no homem, com o bem e o mal lutando entre si, né? Que vença o melhor, que vença o mais forte, e principalmente quando esse lado mais forte, principalmente quando é o lado mal, né? Vence com a permissão do lado bom, entre muitas aspas. Basicamente é o que acontece quando você livremente, por opção, cede ao seu lado mais sombrio, que está mais inclinado às ações mais indignas, degradantes do ser humano. É do que se trata este livro aqui. Mas vamos falando sobre o escritor, o Robert Louis Stevenson. Ele nasceu em Edimburgo, dia 13 de novembro, e ele começou a fazer seus primeiros escritos, na verdade, sobre relatos de viagem. Ele viajava pra caramba. Ele começa essas viagens depois de um rompimento familiar, né? Ele já começa um rompimento familiar ali quando ele acaba mudando a tradição, né, familiar enquanto formação. Né? Ele é formado em Direito, embora não vai exercer ao longo da vida nada relacionado à carreira. E a família dele é tradicionalmente de engenheiro. Já começa uma pequena ruptura ali. E depois ele rompe, né, com a família e vai para a América. E lá ele se casa com uma mulher 10 anos mais velha, divorciada e com um filho. E isso no auge do puritanismo, que me corrijam se eu estiver errada, o puritanismo foi um movimento em que tinha que se purgar os pecados, né, um movimento, acho que foi da vertente protestante, me corrijam aqui, de purgar os pecados de forma pública. Inclusive tem um romance, não sei se é uma novela, um romance, não é um livro tão longo assim, chamado A Letra Escarlate, e fala justamente sobre uma mulher adúltera em que ela vai carregar no peito, né, publicamente uma letra, né, a letra A, escarlate, que vai denunciar publicamente que ela é uma mulher adúltera, né? Enfim, então esse movimento estava no auge, principalmente quando ele escreveu este romance aqui em 1886, e que vai retratar, querendo ou não aqui, um pouco do nosso personagem principal, que é o Dr. Jekyll, né? O Dr. Jekyll é essa pessoa retratada aqui que vai ceder esse seu lado sombrio. Mas acho que eu estou me adiantando. Mas só para vocês entenderem, o Dr. Jekyll, o Mr. Hyde, como eu falei, eu não vou me segurar aqui para dar spoilers, tá? O Dr. Jekyll e o Mr. Hyde são a mesma pessoa. O Dr. Jekyll aqui é justamente essa pessoa que vai ceder ao seu lado mais sombrio. E vai pagar feio por isso, gente. Enfim, vamos aprender com os erros dele e vamos ao enredo. A história ela é contada em terceira pessoa, mas sob a perspectiva de um dos personagens principais, embora ele não seja o narrador, como eu falei, que é o Sr. Utterson. Ele é um advogado e já começa a dualidade daí. É muito interessante essa forma que o Stevenson escreve a história. Não é apenas o Jekyll que sofre essa dualidade, porque afinal de contas não é exclusivo dele, isso todos nós sofremos. Mas o Stevenson, para poder mostrar que tudo há dualidade, né, principalmente nós seres humanos, enfim, que sofremos com isso, todos os dias temos essa luta do bem e do mal dentro de nós, ele mostra a dualidade em coisas gerais. O Utterson principalmente é uma dessas pessoas que o Stevenson vai utilizar para mostrar que já há uma dualidade logo no começo. Veja bem, o Utterson, ele é tido como um homem extremamente carrancudo, né, muito sério, só que ele é agradável, uma pessoa agradabilíssima de conviver. Veja só isso aqui, essa descrição. O Sr. Utterson, o advogado, era um homem de feições duras, jamais iluminadas por um sorriso, de poucas palavras, frio, nada tinha de sentimental,
magro, alto, insípido e sorumbático. Mesmo assim, conseguia ser agradável. Veja que já no começo, isso é o primeiro parágrafo, que já começa com a descrição do Sr. Utterson, que vai ser meio que um investigador de um caso aqui. Isso é bem interessante também, que esse livro, ele pode ser classificado também como uma espécie de romance policial, porque sim, há uma investigação aqui, é bem interessante de acompanhar as suas descobertas. Ótimo, já vemos aqui de forma mais externa essa dualidade do ser humano, que o Stevenson se utiliza desse artifício para poder mostrar. Tem outra coisa aqui também bem interessante, que é a amizade do Utterson com um parente seu chamado Richard Enfield, que as pessoas perguntavam o que é que eles tinham em comum, o que é que eles conversavam em comum, justamente porque eram muito diferentes. Também um pouco da dualidade aí na narrativa. E justamente por conta dessa amizade que eles nutriam pelo outro, né, esses parentes, eles passeavam pelas ruas de Londres e nesse passeio, isso já no primeiro capítulo, tá? Nesse passeio eles passam por uma rua onde tem uma porta que teve um ocorrido um tanto inusitado, né? E o Sr. Enfield presenciou esse ocorrido e relata para o... Nossa, esse é o nome dele, o Utterson. Relata para o Utterson. E assim, é bem bizarro, vamos lá. É bizarro por muitas camadas, enfim, vamos lá. Veja só o ocorrido. Ele estava passeando de madrugada por aquela rua. Uma penumbra. Na verdade, esse livro, é toda uma penumbra, praticamente. Imagina uma rua de Londres em que tá tudo escuro e só tem um poste iluminando. Pronto. É praticamente esse cenário em que essa cena se passa. E ele estava nessa rua de madrugada, de novo. E tava correndo uma menina. Então, assim, o que tava fazendo essa menina no meio da rua correndo? Mas tudo bem. Tu só aceita e abraça do que tá aqui na narrativa. E no outro lado, bem em direção à menina, tava um cara esquisitão, muito parecendo quase algo inumano, quase um animal, correndo também na direção dela, e eles se chocam. E a menina cai, só que assim, o cara vai seguindo, só que ele segue pisoteando a menina. Essa é a cena que o Enfield relata para o Sr. Utterson, né? Que ele presencia e relata para o Sr. Utterson. Há uma comoção geral. As pessoas que viram aquela figura ficaram um tanto quanto perplexas, né? Com a sua feição esquisita, sabe? Parecia um troço que não era um homem, enfim. E a descrição do Sr. Enfield sobre essa figura é outra coisa bem bizarra, né? Enquanto ele estava narrando, o Utterson pergunta a aparência dele. E olha só o que o Enfield diz sobre ele, tá? Não é fácil descrever. Há algo de errado em suas feições. Alguma coisa desagradável, na verdade detestável. Nunca vi um homem com quem eu tivesse antipatizado tanto e, apesar disso, nem sei porquê. Ele deve ter algum defeito, dá uma forte impressão de possuir alguma deformidade, conquanto eu não saiba onde. Tem um aspecto incomum, mas nem por isso consigo dizer o que está fora do lugar. Não, senhor, não há maneira. Sou incapaz de descrevê-lo. Então, ele é tido como uma figura que só a presença dele gera um desconforto e um desprezo coletivo. Essa foi a impressão dele e ele não conseguia identificar exatamente o quão ele era feio, não no sentido de, nasceu feio, tadinho, que pena. Não, era uma feiura que parece que externava o que estava dentro, sabe? Então, isso realmente era um pouco difícil de descrever. Isso é que acontece. Por conta do que ele fez, ele tentou retratar ali, pagando um valor, né, para os pais da menina, poxa, enfim, porque ele foi, né, detido pelas pessoas que presenciaram e ficaram, né, horrorizadas com isso. E uma pessoa, que não ele, assinou o cheque. Só que essa pessoa que assinou o cheque era uma pessoa muito respeitada na sociedade. Quando ele vai pegar esse cheque, né, assinado com esse nome, que todo mundo conhece, é uma pessoa respeitada, é uma pessoa que todo mundo conhece por ser alguém muito bom, né? Uma pessoa de bem, uma pessoa que, enfim, sabe aquela pessoa em que você não imagina que se envolva com coisa errada, sabe? Que você coloca a mão no fogo por tal pessoa? Pois então. E essa pessoa, quando foi pegar, né, esse monstrengo aqui praticamente, um monstro, né? Um monstro mesmo, como tá aqui no título do livro. Foi pegar esse cheque, ele entrou por uma porta que foi justamente onde ocorreu esse incidente. E o Enfield, ele não fala quem foi que assinou, para poder preservar o nome da pessoa. Só que sim, ele relatou aquilo pro Utterson. E o Utterson sabia
a quem pertencia aquela porta, digamos assim, ou melhor, o laboratório local de onde essa porta dava acesso. Pois então, mesmo Enfield não revelando o nome da pessoa que assinou aquele cheque e entregou para o Hyde, enfim, para aquele monstrinho que eles ainda não sabiam o nome, né? Ele já sabia, porque ele conhecia, né, a pessoa, o dono daquele local ali, que é, então, o Dr. Jekyll. E o Dr. Jekyll era amigo e cliente, lembre que o Utterson é advogado, né? Amigo e cliente do Utterson. E ele vai para casa consternado. Por quê? Porque anterior a isso, né, o Jekyll tinha feito um testamento em caso de desaparecimento, até morte dele, enfim, um desaparecimento que inexplicável. O seu beneficiário direto seria um tal de Edward Hyde. E ele acha isso muito estranho. Quem é esse Edward Hyde que eu não conheço? Por que você está beneficiando dele em caso de desaparecimento? Enfim, é algo muito suspeito. Depois disso ocorrido, ele resolve ir até um dos amigos, né? Tanto dele quanto do Jekyll, para buscar algumas informações, saber quem é essa figura. Ele vai atrás de um tal de Lennion. E assim, eles eram amigos, né? Também médico. E assim, ele é um médico, mas não é médico, cirurgião, enfim, é tipo um pesquisador, tá? Essa é tipo uma área de pesquisa da medicina. É como se fosse um farmacêutico, na verdade, o Dr. Jekyll. Enfim, ele mexe muito mais com elementos químicos, como ele já entrega um pouquinho a capa, certo? E é justamente... Enfim, eu vou dar spoiler, calma. Vamos lá, então, ele vai até a casa do Dr. Lennion para poder saber, né, do Dr. Jekyll, como é que ele tava e tal, mas assim, eles se afastaram um pouco. E ele vai revelando que eles não estão mais concordando com algumas coisas e fica por isso mesmo. Não satisfeito com não ter obtido, né, nada de útil, ele resolve fazer o seguinte, resolve investigar por si. Ele volta, numa dada noite, para aquele mesmo local onde aconteceu o incidente, para ver se consegue encontrar o tal do Edward Hyde. E encontra mesmo, né? E assim, gente, eu vou encontrar aqui a página em que eles trombam um com o outro, melhor, o Utterson aborda o Hyde, né? E veja só isto aqui. Isso eles já se falaram, né? Depois de uma abordagem. E o Hyde ficou um pouco assim, quem é tu? Não te conheço, não quero falar com você, sabe? Aí veja só esse diálogo aqui, que interessante. Como o senhor me conhece? Perguntou o Hyde. Pela descrição, foi a resposta. Descrição de quem? Temos amigos em comum, disse o Utterson, ou seja, já imaginou? Beleza, o Jekyll. Quem são eles? Perguntou. Amigos em comum, ecoou o Sr. Hyde. Quem são eles? Jekyll, por exemplo. Ele nunca lhe disse isso, exclamou o Sr. Hyde com um acesso de raiva. Não imaginei que o senhor mentiria. Isso é o que ele diz. Só que aí o leitor que desconhece essa história, né? Eu já peguei sabendo a história, mas ele fica assim, gente, como é que ele sabe que o Jekyll nunca falou dele, sobre o Utterson, né? Mesmo ele sendo advogado, mesmo o nome dele estando no testamento, como é que ele sabe que ele, enfim, a figura dele, a existência dele, nunca foi mencionada, né, pelo Dr. Jekyll? Enfim, aí a gente já começa a desconfiar, né? Ok. Aí o Hyde solta uma baita de uma gargalhada que mais parece um rosnado de cachorro feroz, é isso que está dizendo aqui. E veja só a descrição dada, né, pelo Sr. Utterson. O Sr. Hyde era pálido e quase um anão. Dava a impressão de ser aleijado, sem nenhuma deformidade identificável. Possuía um sorriso desagradável. Comportara-se diante do advogado com um misto execrando de timidez e ousadia. E falava com uma voz rouca, sussurrante e pouco fluida. Todos esses pontos depunham contra ele, mas nem todos juntos podiam explicar a repugnância, o ódio e o medo que inspirava no Sr. Utterson e que ele nunca sentira antes. Só, como eu falei, só a presença do Hyde inspira uma repulsa absurda. É como se fosse algo que nós já identificássemos, mesmo que não tivéssemos como nomear, por desconhecer mesmo, algo tão terrível, algo que está além da nossa concepção do aceitável. Outra coisa que eu queria falar com vocês é justamente aqui, voltando a essa descrição. Veja, o Sr. Hyde era pálido e quase um anão. Gente, eu já assisti a 3 adaptações, não. A
3 deturpações cinematográficas do Sr. Hyde. Não exatamente uma adaptação do Médico e do Monstro, que eu sei que tem, mas de filmes que utilizam de figuras da literatura, né, para poder fazer, enfim, mudar um pouco o enredo e até divertido, joia. Mas, gente, ó, vamos lá. Once Upon a Time é uma série que junta todos os personagens da literatura e dos contos de fadas, né, da literatura que nós conhecemos, adapta, né, e eu até gosto dessa série, enfim. Mas esse é o Sr. Hyde do Once Upon a Time e esse é o Jekyll de Once Upon a Time. Esse é o Hyde da Liga Extraordinária e esse é o Dr. Jekyll da Liga Extraordinária. Esse é o Hyde de Van Helsing e esse é o Dr. Jekyll de Van Helsing. Alguém esqueceu de ler O Médico e o Monstro, colocou o cara de 2 metros ou mais, gigantesco, ele é um anão aqui praticamente. E essa simbologia de colocar o Dr. Hyde como um anão é bem interessante. Por quê? Porque hide em inglês significa esconder. Então assim, é um cara que se esconde digamos assim, da sociedade mesmo. Ele nossa, que chuvinha deliciosa. Livros, cafezinho e chuva. Uma maravilha. Pegue o seu também e vamos conversar sobre livros. Enfim, o Dr. Hyde, Dr. Hyde, ótimo. O Sr. Hyde, ele tem esse nome justamente porque ele se esconde da sociedade. Ele não quer ser o centro das atenções, entendeu? Ele busca se esconder mesmo. É bem interessante até, inclusive, a escolha do nome aqui. Então, a gente pode entender como essa escolha, né, do Stevenson para nomear um de seus personagens que retrata justamente uma pessoa que é puro mal, né, que comete todas as atrocidades que um ser humano, no mínimo, bom, né, ficaria com peso absurdo na consciência. Mas tá. Então, a gente pode imaginar que ele é colocado com uma estatura bem baixinha justamente por querer se esconder ou justamente por conta dos seus atos terríveis fossem diminuindo ainda mais a sua humanidade e começasse a se animalizar. Vai ter outras descrições aqui em que ele é dado como algo bem corcunda, sabe? Então, a gente pode imaginar como um animal quadrúpede, por exemplo. Bom, essa é uma das reflexões que eu tive por conta da descrição dele como um homem anão, bem baixinho, né? Já nos filmes é um pouco diferente, pelo menos nesses. E o que vai acontecer? Ele vai até o Dr. Jekyll e fala, né, desse Hyde aí, que ele encontrou, que ele confrontou de certa forma e como é que ele pode ser beneficiário do seu testamento. O Utterson começa a desconfiar que ele está sendo chantageado. Porque, veja bem, o Dr. Jekyll, ele é uma figura rica, respeitada, está numa posição profissional e social de muita credibilidade. Ele é escrito aqui que ele é o suprassumo da bondade, alguma coisa assim. Eles usam essa palavra mesmo, suprassumo. E é muito estranho ele ter esse vínculo com o Hyde, então o Utterson começa a desconfiar de coisas que ele fez no passado que o Hyde pode estar usando contra ele, né? Para poder colocar como beneficiário do seu testamento. Só que aí o Jekyll, ele começa a abrandar a situação, né? Falando que se compadece do Hyde, que tem um interesse genuíno, como se fosse um amor paternal, né? É um pouco esquisito. Mas o Utterson, um pouco satisfeito, mas aceita. Joia. Mas o que vai acontecer, gente? O Hyde vai atacar novamente, só que dessa vez vai ter, mais uma vez, né, terá testemunhas, só que dessa vez ele vai assassinar alguém aqui. E ele vai assassinar utilizando uma bengala, né? Vai assassinar um velho, um idoso, também muito respeitado na sociedade, muito conhecido. Essa morte repercute. E teve testemunhas, viram que era o Hyde, o protegido do Jekyll. Enfim, o que vai acontecer? Essa pessoa, esse Hyde, né, vai assassinar esse senhorzinho com uma bengala que é do Jekyll, que o Utterson presenteou a ele. E lá vai mais um confronto com o Dr. Jekyll. E quando ele vai até a casa do Dr. Jekyll, ele está um pouco adoentado. E descobre, né, que o Dr. Hyde, estou misturando as coisas, enfim, o Mr. Hyde está chantageando, segundo o Dr. Jekyll. E entrega uma carta que o Hyde deixou ali, porque ele tinha livre acesso à casa do Dr. Jekyll. Uma carta manuscrita dizendo que tinha fugido, certo?
Aí o Sr. Utterson leva essa carta e pede para um especialista em caligrafia analisar essa carta. Só que aí ele analisa comparando a caligrafia do Dr. Jekyll com a caligrafia do Mr. Hyde e percebe que elas não são tão diferentes. Parece que é a mesma pessoa escrevendo, só que como se a escrita do Mr. Hyde fosse um pouco desagembrada, sabe? É mais ou menos como o Danglars, quando quis fazer aquela carta-denúncia para poder denunciar o Dante, começou a escrever com a mão esquerda e ficou só em itálico a palavra, sabe? As frases, enfim. Mas é a mesma caligrafia. Então, quando ele começa a comparar isso, o negócio começa a mudar de cenário. O Utterson começa a pensar, poxa, o Jekyll tá querendo acobertar o Hyde. Ele forjou essa carta e deixou ele fugir. Lá vai ele voltando para a casa do Lanyon. Quando ele volta para a casa do Lanyon, veja bem, esse Lanyon, ele tá muito adoentado. Ele está por um fio de morrer. Por um fio. Quando o Utterson toca no nome do Jekyll, ele se estressa na hora. Não quer falar dele, não quer falar sobre isso, não quer, mas entrega uma carta e diz que ele só pode abrir em caso de desaparecimento do Dr. Jekyll. Enfim, ele leva, está cada vez mais... Nossa, a situação está ficando insustentável. E o Dr. Jekyll, ele fica cada vez mais recluso. Até que, num dado momento, tá lá o Utterson na sua casa e chega lá o mordomo, um homem chamado Paul, um senhor já de idade, pedindo, pelo amor de Deus, que o Utterson vá até a casa do Dr. Jekyll, que alguma coisa aconteceu com o seu patrão. E o que acontece? Ele acha que o seu patrão foi morto, porque o que ele está vendo ali, na verdade, é o Sr. Hyde em seu laboratório. E depois que ele invade, né, porque a situação ficou insustentável, gente, tava todo mundo com medo dele. E quando eles entram nesse laboratório de forma forçada, eles encontram o Hyde morto. E eles começam a procurar ali pelo Dr. Jekyll e nada de encontrar o Dr. Jekyll, até que ele lembra da recomendação, né, do Lanyon, que morreu, veja bem. Ele morreu em poucos dias depois desse encontro com o Utterson. Ele lembra dessa carta e o Paul também entrega uma carta de seu patrão, também dizendo para poder ler depois desse caso, do desaparecimento dele, e também reforçando para ler a carta do Lanyon. Pois então, ele leva para casa e lê primeiro a carta do Lanyon. A carta do Lanyon, ela está aqui na íntegra, no penúltimo capítulo, e a carta Confissão do Dr. Jekyll é o último capítulo desse livro. E, gente, no último capítulo desse livro, se você tinha dúvida do tema que se trata, aqui você tem certeza, é sobre dualidade. Eu sei que a luz está mudando aqui, mas está chovendo e está ficando cada vez mais escuro lá fora. E o meu ring light é a luz do dia. Estou usando aqui uma lanterninha, mas tá ótimo, né? O outubro não é o mês do horror? Tá perfeito, está bem apropriado, inclusive. Tá, vamos lá, gente. Então, depois que o Utterson chega em casa, ele vai ler a carta primeiro do Lanyon. O que acontece? Lembram que eu falei para vocês que ele encontra o Lanyon bem debilitado, moribundo, para morrer? Ele já sabia que ia morrer. E na carta ele fala o porquê. O que acontece? Ele é chamado, né, convocado pelo Dr. Jekyll para ajudá-lo numa empreitada que acabou resultando na transformação, na metamorfose de Mr. Hyde para Dr. Jekyll, que eram a mesma pessoa. Não era chantagem, não, eles eram a mesmíssima pessoa, metamorfoseada. Não era como se quando o Dr. Jekyll se transformava nele, ele deixava de ser ele, ou ele não sentia o que o Hyde fazia, não. Ele só era disfarçado, justamente para que ele não fosse reconhecido, né? Porque ele queria, sim, sentir os prazeres, né, de cometer as ações mais absurdas e mais indignas, como é dito muito aqui, que o ser humano pode fazer. Então, não é como se ele quisesse apartar da parte má dele, é que ele queria fazer as coisas más sem que o Dr. Jekyll sofresse as consequências. Ele percebe, né, que a todo aquele tempo, né, em que que o Jekyll estava recluso,
era em decorrência dessas metamorfoses que, com o passar do tempo, ele foi perdendo um controle. Conforme ele foi permitindo, né, que ele visse por meio das porções que ele tomava, ele foi dando brecha para que ele tomasse 100% o controle do seu ser. Ele estava perdendo totalmente essa luta interna porque ele estava permitindo que ele vencesse. Enfim, aquela cena da metamorfose, a descoberta de que aquelas ações atrozes eram cometidas pelo Dr. Jekyll, foi demais para ele. Ele adoeceu e morreu pouco depois. E antes de morrer, né, sabendo que ia morrer, ele faz essa carta para o Utterson, endereçada para o Utterson justamente porque ele já sabia o fim do Jekyll também. A carta do Lenny foi um divisor de águas. Então, ele conseguiu compreender o que estava acontecendo e após a leitura disso, ele vai ler a carta confissão do Jekyll. E veja só o que ele diz aqui. Eu separei alguns trechinhos para ler para vocês, já que se vocês por acaso tiveram dúvida durante a leitura sobre o que se tratava, o último capítulo, que é essa carta confissão do Jekyll, ela esclarece tudo do que se trata, na íntegra, essa história aqui, né? Veja só alguns trechinhos. O lado mal de minha natureza, ao qual eu havia agora concedido a capacidade de corporização, era menos robusto e menos desenvolvido que o recém-deposto lado bom. Por certo, no curso de minha vida, 9/10 da qual, composto de esforço, virtude e controle, aquele lado fora menos exercitado e menos gasto, ou seja, ele achava que para ser bom, pelo menos, teria que ser pelo menos diante dos olhos dos outros, né? Mas a virtude de controlar esses impulsos, né, terríveis, ele não tinha. Então, claro que quando ele concedeu que o Hyde, né, viesse à tona, ele ia tomar o controle 100% dele. Continuando. Suponho que por isso Edward Hyde era bem menor, mais magro e mais jovem que Henry Jekyll. Assim como bem iluminava o rosto de um, o mal estava clara e decisivamente estampado na face do outro. Além disso, o mal, que ainda acredito ser a parte letal do homem, deixara naquele corpo uma marca de deformidade e degenerescência. No entanto, ao contemplar a feia imagem no espelho, não senti nenhuma repugnância, e sim o impulso de lhe dar boas-vindas. Aquele, que também era eu, parecia natural e humano. Ou seja, quando ele voltava, ou melhor, quando ele estava como Edward Hyde, transformado, metamorfoseado e consciente de que ele era o Dr. Jekyll, metamorfoseado de Edward Hyde, ele olhava no espelho e não sentia repulsa, porque ele estava tomado pelo mal. Então ele deu as boas-vindas, ou seja, deu abertura para o mal tomar conta. Claro que ele, nós seres humanos, né, fracos, não temos controle, não confio em você, ser humaninho. Nós somos falhos, nós somos fracos. Continuando aqui, olha. Observei que quando portava as feições de Edward Hyde, ninguém era capaz de se aproximar, nem sem demonstrar de imediato uma visível apreensão corporal. A meu juízo, isso se devia ao fato de que todos os seres humanos que conhecemos são uma mescla do bem e do mal, enquanto Edward Hyde, exceção nas fileiras da humanidade, era o puro mal. Ou seja, pare com essa ternurinha no coração de você colocar a mão no fogo todo para pessoas que você, sei lá, acha incrível, maravilhosa, e achar que essa pessoa não é capaz de cometer coisas ruins. Não necessariamente crimes, tá? Eu não vou nem partir para a parte extrema da coisa, mas nós, seres humanos, somos falhos, gente. Quem não tem pecado é um mentiroso. Aquele que não peca, que diz que não peca, é um mentiroso. Todos nós temos pecados. Eu não preciso listar os meus aqui, você sabe que eu tenho. O Dr. Jekyll tinha os pecados dele, o Utterson tinha os pecados dele. O problema é que o Dr. Jekyll achou que dava para conciliar uma vida dupla. Continuar sendo aquela pessoa respeitada na sociedade, com a consciência tranquila, né? Depois que vai dormir, com aquela cabecinha linda no travesseiro, depois de uma vida de crimes, de forma disfarçada do Mr. Hyde. Ele era o puro mal. Nós temos essa parte, né, inclinada. Não vou nem partir para a parte extrema. Eu vou dar um pequeno exemplo. Em casos que nós deixamos o mal vencer. Veja bem, vou dar um exemplo meu. Eu acordei cedo para ir para academia às 6 horas da manhã, deixei a preguiça me vencer e não fui. Vai dizer que preguiça é virtude?
Não, me deixei vencer pela preguiça. É isso. Continua aqui, ó. Naquele tempo, minha virtude dormitou. Meu lado mau, mantido acordado pela ambição, estava alerta e pronto para se beneficiar da ocasião e o que se sobressaiu foi Edward Hyde. Assim, embora eu tivesse passado a possuir duas índoles e duas aparências, uma era totalmente má e a outra continuava a ser o velho Henry Jekyll, né? O nome dele é Henry Jekyll. E veja, gente, então é isso. O ser humano ele é composto justamente dessa dualidade. Nós brigamos o tempo todo dentro de nós contra do bem e do mal aqui dentro, né? E isso vai da gente permitir quem que vai vencer. É o leão de cada dia que você vai ter que matar, entende? E ele permitiu, foi apenas uma permissão, que foram as vezes em que ele bebeu a poção para que o Jekyll viesse a Hyde. E só, os dois são, até eu me confundo. Nós nos tornamos mais humanos ainda quando permitimos, com muito esforço, não estou dizendo que é fácil, que o bem vença as nossas más inclinações, sejam elas mínimas, como o exemplo que eu dei aqui da preguiça, que não me deixou ir para academia. Entende, pessoal? Então, esse livro aqui é essencial. Que livro maravilhoso. É um livraço. E, gente, essa edição aqui, vamos lá. Isso aqui são notas, ó. Notas de rodapé que ficam ao final do livro, certo? E isso aqui, vamos lá. É texto de apoio. Ó, isso aqui é a história. Menos de 100 páginas. Não tem desculpa para não ler. Inclusive, facilitando a sua vida, eu vou deixar aqui na descrição o link comissionado da Amazon para que você adquira essa edição aqui de O Médico e o Monstro, que eu recomendo demais, gente. Isso aqui é uma delícia de ler. A cor da folha, a padronagem é... Aqui, ó. É muito bom. As edições da Penguin são maravilhosas para ler. Então, e baratinhas também, gente. Então, assim... É uma forma de, além de você começar a ler literatura, se você não começou, ou se você ainda não leu esse livro, enfim, é uma forma agora de você adquirir o quanto antes e você ainda ajuda a sua produtora de conteúdo literário aqui, né? Uma forma de contribuir, você não paga mais nada por isso, certo, pessoal? Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário pra gente conversar sobre isso. Faça mais algumas indicações de livros, gente, do terror gótico clássico, né? Eu amei, foi o meu primeiro, nossa, maravilhoso. Além de Drácula e Frankenstein, deixa aqui nos comentários suas indicações. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha e até o próximo vídeo com mais café e clássicos.